Oi, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que seja todo mundo muito bem. Eu sou a Cláudia, seja bem-vindo no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, me dá essa ajudinha lá, deixa um like, comenta, porque isso vai me ajudar muito mesmo. Lembrando, deixar comentários sempre assim, com delicadeza, não ofender ninguém, então vamos comentar com respeito. Eu vou trazer um caso que muita gente me pediu mesmo no meu Instagram. Vários amigos perguntaram se eu ia demorar a trazer esse caso e hoje eu venho trazer para vocês. Antes de começar, eu quero trazer as fontes literárias que eu usei, que é o livro do Rogério Pagnat, que é O Pior dos Crimes. É um livro muito bom que eu recomendo. Também usei o Casos de Família da Ilana Casoy, Arquivo Nardoni. Então, esse livro também traz uma visão muito ampla de como foi a investigação do caso. Então, eu também tenho um Instagram que é voltado para livros, que eu vou deixar aqui. Então, vai lá me seguir, vai adquirir já esses livros, que eu vou deixar o link de compra lá para vocês, porque é um livro que traz muito detalhes. E por falar nisso, gente, esse vídeo eu vou trazer o antes do crime, durante o crime, tudo o que aconteceu. Porque esses dias eu recebi um comentário falando: ah, você contou muito sobre o caso da vida do jogador Bruno e pouco do crime. Gente, aqui eu vou trazer a história completa, como que era a vida antes do crime, durante e depois, tá bom? Então, assim, nesse vídeo vai ser da mesma forma. Eu vou trazer todo o caso por completo, quem são essas pessoas, de onde que elas vieram, como que elas são, enfim, tudo. Então, bora lá, sem enrolação, sem mais delongas, porque o caso brutal de hoje é o caso da Isabela Nardoni. Alexandre Alves Nardoni nasceu no dia 29 de julho de 1979. Ele era filho da dona Cida e do seu Antônio Nardoni. A família Nardoni, eles não começaram com uma situação de vida muito boa. Eles eram muito pobres. A senhora Cida e o senhor Nardoni começaram a vida de uma forma simples. Eles chegaram a morar de favor. Então, assim, eles não tinham a condição que a gente viu na mídia. Mas com o passar do tempo, o senhor Nardoni foi se dedicando ao trabalho, então ele conseguiu uma ascensão financeira muito rápida. A empresa na qual ele trabalhava forneceu um curso de direito para ele, então ele fez jus ao que a empresa deu para ele, ele foi um ótimo aluno, formou com excelência e em pouco tempo ele já estava trabalhando para grandes empresas. Ele se voltou para essa área empresarial, então ele começou a trabalhar junto com a Bung Alimentos, com a Puma, então ele estava muito realizado profissionalmente. Eles moravam em uma casa modesta, então logo o seu Antônio foi lá, começou a reformar a casa, fez uma big casa. Então, na rua em que eles moravam, eles eram conhecidos como boizinhos devido ao tamanho da casa deles. O Alexandre Nardoni, na sua infância, ele sofria muito bullying mesmo. Todo mundo chamava ele de bocão da Royal, porque ele tinha uma boca muito grande, então era desproporcional com a idade dele. Mas mesmo ele sofrendo esses bullies na escola, ele não era um menino agressivo, ele não revidava isso tudo, ele era muito calmo, ele não dava trabalho em casa, ele não respondia os pais, ele não levava o que ele sofria na escola para casa. Em pouco tempo, o casal Nardoni tem uma segunda filha. É aí então que o Alexandre ganha a sua irmãzinha Cristiane. Ele não aceita muito bem no começo, ele fica muito triste, porque ele começa a ter que dividir a atenção dos pais com a irmã, e isso faz até com que ele repita de ano, porque ele começava a faltar muito da escola, começou a dar muito trabalho nessa parte. Então o senhor Nardoni passava muito a mão na cabeça do filho, falava que ele repetiu de ano porque ele estava com muitos ciúmes da irmã, que aquilo era tudo novo para ele. Só que esse fato do senhor Nardoni sempre passar a mão na cabeça do filho ocorreu desde a infância até hoje na vida do Alexandre. O senhor Nardoni mimava e mima muito o menino. Todos os vizinhos relatam que realmente o Alexandre é muito mimado. Sempre que o Alexandre queria trocar de carro, o pai dele ia lá, trocava de carro, dava o carro que o menino queria, mesmo que às vezes fazia só uns 6 meses que ele estava com o carro, o senhor Nardoni ia, comprava outro pro garoto. Então a vida dele inteira ele sempre teve o que ele quis. O Alexandre sempre teve muita vontade de começar uma família cedo, então com 16 para 17 anos,
o senhor Antônio Nardoni construiu uma loja de roupas para o garoto. Era uma loja voltada para artigos de surf. E aí ele fez uma parceria com o tio nessa época. E aí eles começaram a tocar a loja. Só que o tio do Alexandre disse que ele era muito parado na vida, que ele não sabia conversar com os fornecedores, com os clientes, resolver os problemas que um adulto empresário tinha, então ele não tinha essa maturidade. Logo, o tio dele sai dessa parceria com o sobrinho e em pouco tempo ele perde essa loja, a loja vem à falência porque o Alexandre não soube levar o negócio. Nessa mesma época, o Alexandre se apaixona pela sua primeira namorada, que seria a Patrícia. Ela era uma menina que morava lá na rua do Alexandre mesmo, e ela sabia que ele era boyzinho, que ele tinha dinheiro e tudo mais. Só que a Patrícia, ela gostava de sair com vários caras. Ela não era mulher de um homem só. Pra conquistar a garota, o Alexandre chega a escrever uma carta pra ela, chama ela de um apelido carinhoso, que é Pituquinha, diz que ele ama muito ela. Ah, minha Pituquinha, fica comigo, você sabe que eu gosto muito de você, só que você tem que parar de ser cabeça dura e dar mancada, meu morango com leite moça. Então ele começa a declarar várias frases de amor pra menina, até que ela cede e começa a namorar com o Alexandre. O namoro vai muito bem, obrigado, até que a Patrícia aparece grávida. É uma festa pro Alexandre, porque ele sempre quis ter filhos, ele já tinha nome pros filhos dele, ele tinha vontade de ter 3 crianças. E com esse primeiro filho, que já era um menino, iria se chamar Gabriel, ele estava irradiando alegria. Então ele fez uma festa quando descobriu que era um menino, que ele iria ser pai, todo mundo estava muito feliz. Apesar deles serem muito jovens, a família aceitou muito bem. Quando o menino nasceu, foi aquela festa toda. Só que o pai dele, o senhor Antônio Nardoni, viu que a criança era muito diferente, não tinha nada a ver com o Alexandre. Então ele pede o exame de DNA para Patrícia e aí é descoberto que o filho não é do Alexandre Nardoni. A Patrícia não tinha deixado aquela vida leviana de sair com vários caras, mesmo estando com o Alexandre. Então é aquela tristeza. Todo mundo espera uma briga muito feia do Alexandre com ela, porque ela traiu ele. Só que ele não faz absolutamente nada, ele simplesmente diz, ok, não é meu filho, então tudo bem. Não é revelado quem é o pai da criança, eles preferiram manter isso em segredo, ninguém sabe mesmo. Nem no livro foi revelado quem é o pai desse menino. A Patrícia continuou frequentando a casa dos Nardoni normalmente, porque todos eram amigos ali. Só que é claro que o namoro não seguiu pra frente. É nessa hora então que o Alexandre conhece Ana Carolina de Oliveira. É uma adolescente de 15 anos que morava junto com os pais. A família dela era de pequenos comerciantes, eles tinham uma lojinha de roupa, então era cheio de altos e baixos, eles não tinham a mesma condição financeira que o Alexandre. Então, assim que ele assumiu um namoro com a Ana Carolina, os pais dela estranharam muito porque ela era uma adolescente de 15 anos e o Alexandre já era um homem de 21 anos que não trabalhava, não estudava, não fazia nada da vida, simplesmente ficava se gabando do dinheiro que o pai tinha. Sempre que a família da Ana Carolina passava por alguma dificuldade, ele humilhava ela, humilhava os pais dela, falando que na casa dele nunca tinha problema financeiro, porque o pai dele trabalhava muito e ganhava muito bem, coisa que irritava demais os familiares dela. Eles não entendiam por que a Ana estava com esse cara, porque ele não sabia nem conversar direito. O Alexandre só falava gíria, ele não conseguia manter uma comunicação boa com a família dela. Sempre que ele tentava conversar, logo ele mandava um palavrão ou uma gíria, ou não concluía uma frase. Então a família estava muito insatisfeita. Só que a Ana Carolina gostava demais do Alexandre, gente. Ela amava ele de paixão. Só que uma vez ela resolveu dar ouvido aos pais. Ela terminou o namoro com o Alexandre. Só que de repente ela caiu doente, ela ficou muito doente mesmo depois do término do namoro. Então a mãe dela, Dona Rosa, associa o término com a doença da filha. Então ela liga para Alexandre, pede para ele voltar até a casa dela, para ele e a Carolina se entender e retornar ao namoro. E isso acontece, eles voltam a namorar, então a Ana fica bem, volta a ser feliz. Só que um pequeno detalhe acontece. A Ana Carolina descobre que ela está grávida e isso leva ela a total desespero. Porque ela tinha só 17 anos e descobre uma gravidez completamente indesejada. Quando ela descobre a gravidez e fala pro Alexandre, ele fica muito feliz, ele comemora, claro, né? Forçando, porque ele sempre teve vontade de ter filhos, né? Então ele fica muito feliz. Só que ela, naquele desespero todo, ela resolve sair com um amigo para conversar, desabafar, conversar mais sobre a vida.
como seria dali pra frente. Só que o Alexandre diz que ela não saiu para conversar com um amigo, que nesse dia ela saiu em busca de uma clínica para dar fim na gravidez. A Ana, ela não confirma essa história, ela fala que realmente saiu só para conversar, que por mais que a gravidez era indesejada, ela não pensou em retirar a criança, jamais isso. Só que ela tinha 17 anos e estava completamente apavorada. A Ana então segue com a gestação. Quem banca todos os procedimentos que uma grávida precisa ter é o pai do Alexandre, o senhor Antônio Nardoni. Ele banca pré-natal, ultrassom, ele paga hospital particular. Durante a gestação de Ana Carolina, ela teve algumas complicações, então o médico obstetra dela disse que ela precisaria fazer uma cesárea. É então que eles marcam a cesárea para o dia 18 de abril. Só que, como podia agendar a data, né, do parto, o senhor Antônio Nardoni quis que ela marcasse para o dia 17, porque dia 17 era o aniversário da dona Cida, esposa do senhor Nardoni. A Ana Carolina é irredutível, ela diz que não, que a filha dela vai ter uma data exclusiva para o aniversário dela, que ela não queria dividir essa data com mais ninguém. Então ele fica muito bravo, diz que ela é muito ingrata por conta disso, porque não custava nada ela deixar a menina nascer no dia do aniversário da esposa dele, que isso seria um grande presente para a avó, que ela foi muito ingrata porque ele pagou tudo para ela e ela estava agindo daquela forma com ele. Então só aí a gente percebe que toda vez que a família podia mostrar que tinha dinheiro e que bancava alguma coisa, eles faziam isso. No dia 18 de abril de 2002, vem ao mundo Isabela Nardoni. Ela veio uma criança cheia de vida, de alegria. Os avós ficam impressionados com a beleza da neném, porque ela realmente era um anjinho, ela era muito bonitinha. E foi uma emoção toda, a família toda comovida. Os avós por parte da mãe, por parte do pai, estavam todos felizes. Naquele momento de alegria, o Alexandre então cria coragem e pede a mão de Ana Carolina em casamento. Só que os pais dela dizem que ela não iria se casar naquele momento, porque ela era muito nova, ela ainda não tinha nem terminado a escola, mas que daquele dia pra frente ele podia começar a dormir na casa deles alguns dias, porque quando eles namoravam, antes da Isabela, o Alexandre não podia dormir lá, ele só ia lá, ficava com a Ana Carolina e ia embora mesmo. A Ana ficou até feliz com isso, porque ela diz, nossa, que legal, agora o Alexandre pode dormir alguns dias comigo, acompanhar o crescimento da Isabela. Só que o Alexandre não fazia isso. Foram raras as vezes que ele dormiu na casa da Ana Carolina, raras as vezes que ele passou uma noite com a Isabela. Então, assim, aquela expectativa de ser um paizão ficou só na imaginação dele, né? Porque na prática nada disso acontecia. Com esse sentimento de família, Ana Carolina já estava se sentindo uma mãezona. Ela queria que o Alexandre cursasse uma faculdade para que ele tivesse um futuro bom, que ele pudesse construir uma família com ela de uma forma sólida. E é aí então que o Alexandre ingressa na faculdade de Direito lá em São Paulo. Ele opta pelo curso de Direito para seguir os mesmos passos do pai, porque ele via que era uma área que dava bastante recurso. Só que nem tudo foi flores. Assim que o Alexandre entrou na faculdade, ele começou a se deslumbrar, claro, né? Primeira vez na faculdade, primeiro ano, aquela coisa, barzinho, festa, nossa, tô na faculdade, aquela coisa toda. E com ele não foi diferente, ele caiu nessa, ele começou a passar a perna na Ana Carolina. Ele falava que ia embora dormir, mas na verdade ele ia pro bar com os amigos beber. Ele começou a conhecer muita gente, né? Expandiu o seu número de amigos, porque ele não tinha tantos assim, mas na faculdade ele conheceu bastante gente. E a Ana começou a desconfiar, porque toda vez que ela queria ficar com ele, ele nunca podia, falava que tinha que voltar pra casa pra dormir e tal. E teve uma sexta-feira que ela desconfiou dele, porque ela chamou ele pra dormir lá na casa dela e ele disse que não ia, porque 11 horas ele já tinha que estar dormindo. E aí eles iriam se ver no sábado. A Ana foi, pegou o carro dos pais dela, se dirigiu até a porta da casa do Alexandre, ficou lá de tocaia. E ela percebeu que ele chegou 4 horas da manhã nesse dia. Então foi aí, nessa sexta-feira, que eles terminaram o romance. A Ana, gente, só pra vocês entenderem um pouquinho dela. Ela é uma mulher muito brava mesmo. Ela não é de levar desaforo pra casa, bateu, levou, sabe? Então ela não ia conseguir engolir isso tudo. Teve um episódio quando ela ainda estava namorando com o Alexandre, que eles estavam em uma balada. Ela viu a ex dele, a Patrícia, então ela pegou uma taça de champanhe e jogou no rosto dela, caçando confusão mesmo. Então assim, ela era um pouco briguenta também. Relacionamento encerrado, Alexandre Nardoni assume um novo relacionamento com Ana Carolina Jatobá. Gente, são duas Ana Carolinas. Então eu vou chamar a mãe da Isabela de Ana Carolina, ou Carol,
E a Ana Carolina Jatobá, eu vou chamar ela de Jatobá, para não ficar confuso. Então, Alexandre começa um envolvimento com a Jatobá. Especula-se que eles já tiveram dado uns beijinhos, mesmo com o Alexandre estando com a Carol, mãe de Isabela. Mas a Ana Jatobá estava, assim, muito feliz e muito apaixonada com ele. A Jatobá, ela veio de uma família muito rica mesmo. Ela era uma menina muito mimada. O pai dela era dono de uma loja de carros. Não se sabe ao certo se ele era dono ou se ele era vendedor, porque nenhuma fonte literária deixa isso especificado, mas só se sabe que ele ganhava muito dinheiro mesmo, ele bancava várias empregadas na casa. Então a Ana Carolina, ela nunca lavou uma louça, nunca lavou um banheiro, nunca varreu uma casa, ela acordava e não precisava arrumar a cama dela, então ela tinha tudo na mão. Ela sempre estudou em escolas particulares, o pai dela bancava isso. Os avós dela também tinham muito dinheiro, então a parte da mãe dela era rica, bem mais rica do que eles, então não faltava dinheiro na família Jatobá. Ela tinha muita amizade com a mãe, então tudo que acontecia na faculdade, ela falava pra mãe. Ela era colega de classe do Alexandre Nardoni, os dois se conheceram lá na faculdade. E toda vez que ela passava o intervalo com ele, ficava conversando com ele, ela chegava em casa e contava pra mãe. Ela também já tinha relatado em casa que o Alexandre tinha uma filhinha. A mãe falava pra ela, olha, toma cuidado, ele já tem uma filha. Ficar com um homem que já tem um filho é outra realidade, você tem só 18 anos, toma cuidado, aquele conselho de mãe mesmo, que eu acho que toda mãe falaria isso pra uma filha, ainda mais quando é muito nova, assim. Mas a Jatobá não queria nem saber, ela estava muito entregue. Então, no dia 22 de março de 2003, eles assumem um namoro sério. Essa data, gente, coincidiu ser a mesma data em que a Ana Carolina, mãe da Isabela, terminou com o Nardoni. Então, assim, ela terminou com ele uma hora, na outra ele já estava assumindo a Jatobá. A família de Ana Carolina Jatobá disse que a filha era uma menina muito educada, muito estudiosa, muito dedicada. Ela tinha um sonho de ser promotora, então por isso que ela estava cursando direito. Ela era uma menina, assim, muito adorável. Ela vivia no estacionamento de carros com o pai, então ela era muito família mesmo. Só que depois que ela conheceu o Alexandre, ela mudou completamente da água pro vinho. Ela chegava tarde em casa, não ficava conversando muito com o pai dela mais. Ela começou a ser muito grossa. Ela teve uma vez que dormiu fora de casa e isso foi o fim para a família dela, porque eles não deixavam a menina dormir fora de casa em espécie alguma, ainda mais sair, dormir fora, nem falar onde que estava. Então a mãe não reconhece mais a princesinha dela, porque todo mundo fala que ela era uma princesinha mesmo. E pro fim mesmo da família, quando inteirou 4 meses de namoro, ela foi morar com o Alexandre. A família entrou em desespero porque eles não conheciam o Alexandre. Todas as vezes que o Alexandre ia até a casa da Jatobá buscar ela, ele não subia, ele nunca conversou com os pais dela. No máximo que a mãe dela viu foi ele dentro do carro, com os vidros fechados ainda. Então eles não sabiam nem direito como que era o rosto desse cara. E a princesinha deles iria lá morar com esse cara, que eles não sabiam nem quem eram. Assim que a Ana Jatobá entra na família Nardoni, a dona Cida vê o quão inapta é a garota. Ela não sabia cozinhar, não sabia lavar um banheiro, uma privada. Ela não fazia absolutamente nada dentro de casa. Então aí eu acho que a dona Cida deu um cutuco no senhor Antônio. Falou, olha, bora lá, vamos dar um jeitinho de tirar esses dois aqui de casa, porque eu não aguento isso. Então o senhor Antônio Nardoni foi lá e comprou um apartamento para os dois. Era um apartamento pequeno, mas era um apartamento muito aconchegante, daria super certo para eles começarem a vida. Então eles ficam muito felizes com aquele apartamento, acham que vai ser um começo de vida maravilhoso, só que não. Eles começaram a brigar muito mesmo. Os dois brigavam assim de tapa, eles não davam certo. Ela xingava ele xingava ela. Por muitas vezes os vizinhos reclamavam das brigas e disse que já ouviu algumas vezes a Jatobá dizer que ele tinha acabado com a vida dela, que ela tinha que cuidar de uma filha que não era dela, que nada daquilo fazia sentido. Muitas vezes ela mostrava o grau de insatisfação que estava diante daquela situação de ser madrasta. Nesse período em que os dois estão levando a vida juntos, muito rapidamente, a Ana Jatobá descobre que está grávida, para total desespero e loucura dela, porque ela não queria um filho naquele momento. Ela estava cursando faculdade, começando a vida de dona de casa naquele momento. Ela não conseguia conciliar todas as coisas. Ela era uma péssima dona de casa, porque ela não limpava a casa, ela não fazia nada. O Alexandre também não ajudava ela com os deveres domésticos. Então ela estava assim surtando e agora ia ter uma criança. Durante o período da gestação dela, ela passou muito mal, ela ficou numa depressão muito profunda. Ela teve que sair da faculdade.
O Alexandre, ele sempre estava fora de casa porque no período de manhã e tarde ele fazia estágio e à noite ele estava na faculdade estudando. Então ela começou a ter muito contato com algumas amigas dela lá da faculdade, onde elas falavam: olha, Jatobá, toma cuidado, tá? Porque o Alexandre tá conversando muito com uma menina aqui, uma tal de Camila. Eles passam intervalos todos juntos, conversando, abraçados. Fica esperta. E ela ficou em parafuso porque ela já sabia que o Alexandre era um pouco mulherengo, porque o que ele fez com a Carol ele poderia fazer com ela também. Então ela começou a ficar assim, neurótica mesmo. Durante esse tempo em que o Alexandre e a Jatobá estavam tentando levar a vida juntos, a Ana Carolina, mãe de Isabela, liga na casa da dona Cida Nardoni e comunica que ela vai colocar a Isabela em uma creche. A dona Cida fica muito triste, chora no telefone, pede pelo amor de Deus para ela não colocar a menina na creche. Nessa época a Isabela tinha 2 aninhos apenas. Ela se propôs a cuidar da menina. A Ana ficou muito brava, disse que não, que a Isabela ia ficar com o Alexandre nos dias que era dele ficar com a criança, que era somente de 15 em 15 dias, que ela precisava começar a vida dela, porque o Alexandre já tinha começado a vida dele, já estava tocando a vida e ela ainda não tinha nem conseguido sair para arrumar um emprego. Então aí ela é irredutível, coloca a Isabela numa creche. O senhor Antônio Nardoni é quem pagava a creche para a menina. Isso a Carol cedeu, deixou ele colocar numa creche particular, que ele conseguia pagar e tudo mais. Só que o Alexandre ficou muito bravo, achando que isso era uma afronta com ele, que era a mãe da Ana Carolina que estava fazendo aquilo lá, que era a dona Rosa. Como eles eram uma família de gênero muito forte, o Alexandre achou que era uma pirraça. Então ele foi até a casa da Ana Carolina, começou a fazer um barraco, falou: você tá ficando louca? Você tá achando que você vai colocar minha filha numa creche? Eu vou te matar, vem aqui que eu vou te matar. Ele começou a chamar a dona Rosa, mãe de Carolina, pra briga mesmo. Falou que ia matar ela, que ia bater nela. Então, ou seja, aquele bom moço, meigo e bonzinho, ficou lá pra trás. Elas tiveram que fazer um BO contra Alexandre, porque foi sérias ameaças que ele tinha feito. E esse fato dele mostrar as garrinhas dele, que ele era realmente um cara agressivo, tinha ocorrido até antes dele terminar com a Ana Carolina. Teve um fato, quando eles namoravam ainda, que o Alexandre foi numa festa de família deles lá e um primo da Carol brincou com ele, uma brincadeira tranquila, suave, e ele apelou muito mesmo, tirou a camisa, começou a chamar ele pra briga, começou a chamar todo mundo lá pra briga, bater no peito, falar: vem cá, vê se você é homem então, vem cá, vem, o que você faz comigo, cai pra dentro. Então aí ele já começou a mostrar desde esse momento que ele era um cara assim esquentadinho, já não era mais o Alexandre Bundão lá atrás. E no momento dessa briga toda, a Jatobá acha que a Carol tá querendo chamar a atenção do Alexandre, querendo chamar ele pra treta. Então ela vai, começa a brigar com a Carol também, por ciúme, falando que o Alexandre era dela, que agora ele já estava em outra, que ele era pai de família. Gente, uma briga por ciúmes, por raiva, pancadaria total. A vida entre Alexandre e Jatobá não estavam boas, continuava as brigas, continuava aquela lereia toda. Uma vez, pra Jatobá chamar a atenção do Alexandre, ela foi, deu um murro na janela da lavanderia e ela teve um corte muito sério no braço, teve que ir pro hospital tomar ponto, porque só assim ela conseguiu chamar a atenção do Alexandre, porque ele sinceramente cagava pra ela, ele não tava nem aí pra ela, ele não se importava com a gestação dela, com ela, com a depressão dela. Ela começou a parar de comer, ela não fazia comida. Como o Alexandre não ia pra casa, ela não se preocupava em cozinhar pra ela. Então ela começou a entrar numa magreza total. Então a família dela foi, levou ela pra casa, começou a cuidar da gestação dela, dar alimentos corretos. É então que o Pietro nasce no dia 22 de fevereiro de 2005. É um bebezinho lindo, maravilhoso. Só que assim que ele nasce, a Jatobá não volta pra casa, ela não volta lá pro apartamento, ela continua morando com os pais, ela fica morando lá por 2 meses. Então, nesse momento, ela ficou com os pais dela e o Alexandre ficou sozinho no apartamento. E ele não ia visitar o filho dele. Foram raras as vezes que ele foi lá ver o Pietro. E quando a Ana se sentiu preparada para trocar a fralda, dar mamadeira, dar banho e tudo mais, aí ela voltou pro apartamento dela. Quando o Pietro está por volta de 9 meses, ela tenta voltar para a faculdade, mas não dá certo, porque ela tem que amamentar o bebê, ela faltava demais, então ela chegou a repetir de ano. Nada estava caminhando bem para a vida da Jatobá. E como desgraça pouca é bobagem, ela descobriu que estava grávida de novo. Então seria o segundo filho do Alexandre Nardoni. E ela ficou desesperada, porque ela não dava conta de cuidar nem de um bebê, imagina de 2. O segundo filhinho dele se chama Cauã, ele nasceu no dia 17 de abril de 2007.
Claro, mais um bebezinho lindo aí pra conta. O Alexandre Nardoni queria ter 3 filhos, então ele já tinha 3 filhos. Só que, como eu disse, ele não era aquele paizão como ele imaginou que seria. A Jatobá permaneceu depressiva, tomando remédio para depressão. Ela tinha que tomar um remédio correto para depressão que ela tinha, mas ela não tinha dinheiro para aquilo, então ela foi, começou a tomar um remédio depressivo bem baratinho mesmo, custava em torno de R$3,50. E esse remédio deixava ela com muito sono e ela não podia dormir tanto porque ela tinha que cuidar das crianças. O senhor Nardoni, vendo o desespero da família, via que a Jatobá era uma péssima dona de casa, então ele emprestava a empregada dele pra ela. Então toda sexta-feira o empregado do senhor Antônio ia até a casa lá da Jatobá, fazia uma faxina. Gente, a casa era um chiqueiro mesmo, era um total chiqueiro. Era tudo muito bagunçado. Era roupa em cima da mesa, sapato em cima da mesa, fralda das crianças jogada pelo banheiro, fralda suja. Então assim, eu imagino o fedor era aquilo. Em 2007 mesmo, o Alexandre Nardoni se forma em Direito, todo mundo fica muito feliz, é aquela sensação de missão cumprida, só que ele começou a prestar o exame da Ordem dos Advogados para ter a carteirinha dele da OAB. E ele tentou 3 vezes passar na prova e não deu certo. O Alexandre não conseguia passar no exame da ordem. Isso foi muito frustrante para a família, porque ele não conseguiu um cargo superior, ele não conseguiu um salário melhor do que ele já estava ganhando. Ele já era um homem formado com 3 filhos, uma mulher, uma casa para sustentar, tinha que dar a pensão da Isabela, que era de R$250, e o salário de estágio dele era R$900, gente. Não tinha como ele bancar todas as obrigações com esse salário, então o pai dele dava R$1.000 para ele por mês para ajudar nas despesas da casa. Então assim, ele tinha uma vida relativamente boa, porque mesmo se o dinheiro acabasse, ele podia recorrer ao pai, que o pai sempre dava, sempre ajudava ele, como sempre o senhor Antônio Nardoni mimando Alexandre, mesmo um marmanjo de 30 anos nas costas, ele estava lá mimando ele. O senhor Antônio Nardoni percebeu que a vida dos dois não estava muito bem, que o Alexandre e a Jatobá brigavam demais, que aquele apartamento não era pra eles. A Jatobá relata que tinha espécie de uma energia muito negativa naquele prédio, que algo não deixava eles ser felizes. Então o senhor Nardoni vai e compra um apartamento pra eles no edifício London. O edifício London era um condomínio de prédios muito lindo mesmo. Eram apartamentos bem bonitos, classe média alta. Então ele foi, comprou esse apartamento, mobiliou do jeitinho que eles queriam. Eles deixaram um quartinho da Hello Kitty exclusivo para Isabela, que ela modulou do jeitinho que ela queria. Ela gostava muito da Hello Kitty, muito da cor lilás. Então eles colocaram tudo nesses tons lá pra ela. A avó, Dona Cida, fazia de tudo pra menina, gente. Ela amava a Isabela mais que tudo. Então ela quis que um quartinho fosse exclusivo da Isabela. O edifício London era um edifício novo, então não tinha muitos moradores. Assim que o Alexandre e a Jatobá mudaram pra lá, tinha pouquíssimos moradores. Pouquíssimas vezes os vizinhos viram eles e eles viram os vizinhos. A Isabela, como ia só de 15 em 15 dias pra casa do pai, não era todo mundo que conhecia ela lá. Então, o máximo que tinha visto ela e sabia que era filha do Alexandre era o porteiro do condomínio, porque via ela subindo e descendo com o Alexandre, né, quando ela estava lá. Nesse período no London não teve brigas, os vizinhos relatam que não ouviram nada, que a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre eram um casal tranquilo, não tinha gritos, não tinha pancadaria, a vida estava muito bem. Tudo estava tão lindo que no dia 13 de fevereiro de 2008, eles oficializaram o casamento. Então, a partir daí, a Ana Carolina passa a ser Ana Carolina Jatobá Nardoni. Ela está muito feliz porque agora o Alexandre é marido dela, esposo dela. Então tava aquele clima de casal recém-casado, uma coisa linda. Só que muito estranho, no casamento deles, eles nem tiraram foto, gente. Foi um casamento só no cartório, mas eles não tiraram foto. Então assim, foi lá, casou e já era. A vida entre Ana Carolina, mãe de Isabela, e Jatobá também já estavam melhores, elas não estavam brigando mais. Teve episódios em que a Ana Carolina pediu para Jatobá levar a Isabela para a creche, porque a Isabela e o Pietro, o filho mais velho da Jatobá, estudavam na mesma escolinha. A Isabela ela tinha um amor tão grande pelo irmão que toda vez que ela ia para casa do pai, ela gostava de cuidar do Pietro. Ela falava: tia Carol, deixa eu ficar com o Pietro. Pode deixar que eu cuido dele. A Isabela era uma criança muito dócil mesmo. Você vê no sorrisinho dela que ela é uma menina muito meiga, muito inteligente. Eles falaram que o sonho dela era começar a perder os dentinhos. Ela tinha dentinho de leite ainda. Então a avó dela fala com muito pesar, assim, né? Que
O sonho da Isa era perder os dentinhos, ela tinha muita vontade de ficar banguelinha. Então, coisa que infelizmente não deu tempo, né, gente? A relação da Isabela com a madrasta era muito boa. Todos falam, né, que ela tratava bem da menina, que os pais dela também tratavam bem a menina. Por mais que não era filha dela, né, filha biológica da Jatobá, os pais dela tratavam a Isabela como neta, que algumas vezes ela chegou a chamar os pais da Jatobá de avós, mas ela era uma menina tímida, ela tinha vergonha disso. Então a relação entre elas parecia ser boa. O Alexandre também gostava de ficar com a filha, tanto que a Isabela nunca reclamou de ir pra casa do pai, ela sempre gostava de ir pra lá. Algumas vezes que a Isabela chegou na casa da Ana Carolina, sua mãe, com alguns roxinhos, ela falava que era porque o Pietro mordia ela, porque o Pietro era um menininho mais novo, né, era um bebezinho, que às vezes mordia ela. Claro, era a diferença de uns 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, assim, ele era um pouquinho mais imaturo, acabava mordendo ela, ou ela caía, mas nunca relatou nenhuma agressão do Alexandre nem da Jatobá. No dia 29 de março de 2008, era o final de semana do Alexandre passar com a Isabela. Ele vai, pega a menina, começa a se divertir muito com ela. Sábado pela manhã, ele deixa a Isabela, a Jatobá e os outros filhos dormindo, porque ele precisava levar o carro dele para colocar rastreador. Naquela época tinha muito assalto de carro em São Paulo, então eles estavam colocando esses rastreadores de graça. Alexandre vai, deixa o carro lá, fazendo todo esse processo. Ele vai para casa dos pais, toma café da manhã lá, depois ele retorna, pega o carro, se dirige até o edifício London novamente. Chega lá, as crianças já estão acordadas, já tomaram café da manhã. O dia não estava com muito sol, mas a Isabela gostava muito de água, ela era viciada em piscina. Todo mundo chamava ela de pequena sereia, porque ela gostava de ficar na água. Então ela convence o pai de levar ela pra piscina. Então vai ele, todas as outras crianças, a Jatobá, eles vão lá pra piscina, passam o dia lá. Da hora do almoço, a Jatobá sobe pra fazer o almoço. E nisso a Isabela fica lá com o pai. Depois todo mundo sobe, almoça. A Isabela, ela tinha ganhado uma motinha elétrica da avó dela, da avó Cida. E ela gostava muito de andar com essa motinha, porque ela só podia andar às vezes que ela ia pra casa do Alexandre. Ou seja, a cada 15 dias que ela podia brincar com o brinquedo. Então ela brincava até a motinha acabar com a bateria. E aí o Alexandre foi, brincou com ela de motinha aquele dia. Assim que dá por volta das 5 horas da tarde, o Alexandre pega todas as crianças e leva eles no McDonald's. Lá eles comem lanche, chupa sorvete, brinca muito. Depois do McDonald's, eles vão para um mercado lá em São Paulo, que seria o Sam's Club. É um grande mercado que tem lá em São Paulo. É um lugar gostoso de você passar algumas horas, tem muita coisa para você fazer lá, passear. Então eles ficaram lá um tempo passeando. Dizem que o Alexandre tentou comprar algumas coisas, mas que o cartão foi negado, que ele não tinha dinheiro para aquilo. Mas é mentira, ele só foi lá fazer um cartão de cadastro mesmo. Então, tudo que ele quis comprar deu certo, ele pagou, isso foi mostrado nos autos, que deu tudo certo. Estava tudo lindo, a Jatobá corria atrás da Isabela, brincando de pega-pega. O Alexandre colocou a menina no carrinho junto com o filho dele menor, o Cauã. Então, tava todo mundo feliz. Ele começou a beijar e abraçar a Jatobá lá no elevador da loja. Então, assim, tava aquela família margarina que ninguém nunca imaginou que ia acontecer o que aconteceu, porque estava tudo lindo. Algumas fontes dizem que isso foi proposital, que eles foram nesse Sam's Club só porque sabia que lá tinha câmera, então eles começaram a querer interpretar como se fosse uma família muito feliz e contente. Não se sabe, gente, porque não é um crime, eles não são réus confessos, então não sabe o que aconteceu, se foi um crime premeditado ou não. É só mesmo, assim, a teoria de algumas pessoas. Assim que eles saíram do Sam's Club, eles se dirigiram até a casa dos pais da Jatobá e lá eles jantaram, passaram o resto da noite. As crianças ficaram brincando, a Isabela ficou brincando com os irmãozinhos dela, ela ficou cantando, dançando, a Isabela amava dançar. Então ela ficou lá na sala, brincando com todo mundo. Ela era uma menina muito enérgica e com essa energia toda ela acabou derramando refrigerante na blusinha dela. Então a mãe da Jatobá correu, né, foi lá limpar a menina. Como não tinha outra blusinha de menina lá, eles colocaram uma blusa do Pietro nela. Então a Isabela estava com uma blusinha masculina, né, no fatídico dia por conta disso. Mas aí eles se deram conta da hora que era, porque começou a passar um comercial do BBB.
Então eles falaram, pô, tá tarde, né? Vamos embora, né? Nesse mesmo dia estava tendo o aniversário do noivo da irmã do Alexandre. Eles até cogitaram em deixar as crianças lá na casa dos pais da Jatobá, mas o Alexandre achou melhor não, achou melhor eles irem pra casa mesmo, que no domingo já ia ter o churrasco lá na casa dos Nardoni, que naquele dia ele queria descansar porque ele tava muito cansado. Por volta das 11 horas da noite, eles saíram da casa dos pais da Jatobá e se dirigiram ao edifício London. Eles chegaram lá por volta das 11h30 da noite e quando foi 11h49 começa o terror. A polícia não para de ser acionada. Começa a ter muitos chamados pedindo viaturas para o edifício London. Os vizinhos ligam para a polícia. Senhora, pelo amor de Deus, o endereço é Santa Leocácio, número 138. Caiu uma menina do 6º andar, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma viatura aqui agora. Gente, todo mundo entrou em total desespero porque uma criança tinha caído no gramado e supostamente essa criança tinha caído do 6º andar. O porteiro, na hora que escutou aquele baque tremendo da Isabela caindo no chão, ele também liga pra polícia. O vizinho Lúcio é o primeiro que liga pra polícia. Gente, começa todo mundo ligar. Só que o engraçado é que nenhuma ligação veio do Alexandre Nardoni nem da Ana Carolina Jatobá. Ninguém conseguiu identificar que aquela garota era a Isabela. Todo mundo queria saber de quem ela era filha, de onde que ela estava, que apartamento ela era. E é aí que eles identificam que ela é filha do Alexandre, porque o Alexandre começa a descer correndo as escadas gritando: tem ladrão no prédio, tem ladrão aqui. Ele em nenhum momento gritava: olha, minha filha tá no gramado, ajuda minha filha. Não, ele dizia: tem ladrão no prédio. E com essa gritaria toda, os vizinhos foram saindo dos apartamentos, outros foram se trancando dentro de casa porque achavam que tinha um ladrão, então eles queriam se proteger. A Ana Carolina Jatobá veio atrás do Alexandre, xingando muito, gente. Ela xingava demais, falava: mas que merda, esses policiais vão chegar logo, esse resgate não vem, esse povo não serve de nada. Ela xingava palavrões, assim, bem de baixo calão mesmo. E ela estava segurando o bebezinho Cauã de uma forma toda desengonçada no colo dela. Então uma vizinha muito brava falou assim: Ana, me dá esse menino aqui, porque olha como você tá segurando esse bebê. Se acalma, deixa que eu seguro ele pra você. Então essa vizinha começa a ajudar a Ana a olhar os filhos, porque ela arrastava o Pietro e segurava o Cauã de uma forma que parecia que o bebê ia cair. Nesse momento ela liga pra mãe de Isabela, a Carol, e fala: Carol, corre aqui, aconteceu alguma coisa com a Isabela. Como a Jatobá estava gritando muito, a mãe da Isabela não estava entendendo nada. Ela até entendeu que a Isabela tinha se afogado. Então ela começou a falar: Ana, faz respiração nela, faz respiração boca a boca, eu tô chegando, calma aí. E ela toda hora falando pra fazer respiração boca a boca na Isabela, porque ela achou que a filha tinha se afogado. Na hora que ela chegou lá no prédio, ela não esperou nem o carro parar, ela já saltou do carro, correu pro rumo da filha, ela não deixou ninguém mais encostar na menina, ela viu que o coraçãozinho da Isabela estava batendo muito rápido, ela ficou com medo de fazer qualquer manobra e atrapalhar, né, assim, lesar a vida da filha de alguma forma. Então ela resolveu esperar o resgate e as polícias começam a chegar. Chegou mais de 20 viaturas de polícia, 3 corpos de bombeiro, teve polícias da Operações Especiais, gente. Então era muita polícia mesmo. O resgate chegou, junto com o resgate chegou o senhor Nardoni, o senhor Jatobá, a dona Rosa, que era mãe da Carol. Todo mundo foi chegando, a irmã da Alexandre, que estava na churrascaria, chegou lá, toda de vestido, toda chique, se jogou na grama perto da sobrinha. Gente, aquele desespero todo. A Isabela foi colocada dentro da ambulância, a Ana Carolina Jatobá foi com ela e foi aquela comoção toda porque à 00h42 foi declarado o óbito da Isabela. Ou seja, todo mundo ficou devastado, uma tristeza sem fim, tanto pro lado da Ana Carolina quanto do lado do Alexandre. Os avós estavam sem chão, nossa, foi uma coisa tremenda mesmo. A Isabela foi enterrada num caixãozinho branco. Tinha muita gente no velório, muita gente mesmo. Ela recebeu várias coroas. E a mãe dela e a avó reparou que ela tinha um cortezinho na testa e elas queriam saber: nossa, o que será, né, esse corte, né? Nada a ver esse ferimento aí na testinha dela. E todo mundo se questionando o que seria aquilo. A Isabela foi enterrada. A mídia, como sempre, foi muito indelicada, porque eles já começaram a perguntar pra Ana Carolina se ela achava que o Alexandre, pai da criança, tinha envolvimento com aquilo, que poderia ter sido ele quem tivesse jogado a criança. E ela disse que não, que o Alexandre jamais faria aquilo com a filha dela, que ele amava a criança, que a Jatobá também era uma ótima madrasta. Então eles estavam crentes que o Alexandre não tinha envolvimento com nada disso. Nesse momento,
a polícia já está fazendo uma varredura no edifício London e eles viram que não tinha nenhum tipo de arrombamento na porta, que não tinha como um ladrão ter entrado lá, que ladrão que ia entrar não ia roubar nada, ia jogar uma criança inocente da janela. Então eles convocam o Alexandre Jatobá lá para a delegacia para eles prestarem um novo depoimento. E aí eles mudam tudo, diz que eles começaram a dar falta de coisas na casa, que tinha roubado coisa assim. Ou seja, eles começaram a desconversar tudo que eles tinham dito lá no fatídico dia, na hora que a Isabela estava sendo resgatada. O Alexandre diz que tudo ocorreu da seguinte forma. Ele saiu da casa dos sogros dele e foi até o edifício London. Chegou lá no estacionamento e tinha uma caminhonete com um som muito alto. Então ele vai, as crianças estão dormindo. Ele pega a Isabela, leva ela pra dentro do prédio, porque como ela é mais velha, é mais pesada, ele ia levar ela primeiro. Aí ele colocou ela no quarto dos meninos, ele não colocou ela no quartinho dela. Aí ele vai deixar a Isabela lá na cama dos meninos, desce, pega o restante da galera e na hora que ele está subindo de volta, ele vê que a porta da sala tá arrombada, que a Isabela já não está mais no quarto, que tem um corte lá na rede de proteção e na hora que ele olha, a Isabela já está lá embaixo. Foi essa a dinâmica que ele diz. Só que existem todos esses pontos de incongruência, porque mesmo ele relatando tudo isso, o apartamento já tinha sido periciado. A polícia constatou que tinha sangue da Isabela dentro do carro, que tinha sangue da Isabela no começo ali da casa, no hallzinho de entrada. Tinha uma fraldinha dentro de um balde com alvejante lá na área de lavanderia. E a casa, gente, como era aquela bagunça toda, aquele chiqueiro, tinha várias roupas espalhadas na lavanderia. E aí eles se perguntaram o porquê que somente aquela fraldinha estaria lavando. Então eles começam a observar esses pontos. Tinha marca na blusa do Alexandre. Eles viram que aquelas marcas só seriam possíveis se ele estivesse debruçado na janela fazendo força, né? Alguma coisa estivesse empurrando ele para baixo. É aí que eles chegam que aquele peso da Isabela conseguiria deixar aquelas marcas na blusa do Alexandre. Tinha vômito também na blusinha da Isabela, então aquilo lá ficou bem estranho. E chegou a hora então deles pegarem o laudo do corpinho da Isabela, que também revelou muitas coisas. Primeiro, a Isabela ela tinha uma grande lesão na bacia e na pelve, que isso indicava que ela tinha sofrido uma pancada sentada. E ela foi jogada de uma forma que ela caiu em pé e não sentada da janela. Então, aquelas lesões não poderiam ser causadas dela sendo atirada lá da janela. Ela tinha também uma luxação no pulso que só causava quando alguém cai assim para trás e cai apoiando a mão, sabe? Então aquilo só podia ter acontecido daquela maneira. A Isabela também tinha um arroxeamento na boquinha e ela estava com a língua para fora. Então aquilo era sinal de que ela tinha sofrido uma asfixia. Ela foi asfixiada antes de ser jogada da janela e também foi constatado que as marcas que tinham no pescoço da Isabela era do tamanho das mãos da Jatobá. Então acredita-se que a Jatobá estrangulou a menina antes de jogar ela. A perícia acredita que mesmo que se eles não tivessem jogado a Isabela da janela, ela não poderia ter sobrevivido porque o estrangulamento foi bem forte mesmo e ela já caiu lá na grama praticamente sem vida. Então, a dinâmica da polícia é a seguinte. O Alexandre Nardoni chega no edifício London, eles começam uma agressão dentro do carro. A Ana Carolina Jatobá dá um tapa no rosto da Isabela, onde ela consegue fazer aquele machucado na testa. É aí que tem o sangue dentro do carro. O Alexandre, pra tampar o machucado dela e também calar a boca dela, ele tampa o machucadinho com a fralda e automaticamente faz um mecanismo que ele consegue tampar a boca ao mesmo tempo, porque a mão dele é grande, então ele consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então ele sobe com a Isabela pra dentro do prédio, joga ela perto do sofá, ele joga ela de uma forma que ela cai sentada, então é onde ela consegue os ferimentos na bacia e na pelve e no pulso também. Acredita-se que nesse momento ela acaba vomitando. A Ana Carolina Jatobá então vai e começa a sufocar a menina, começa a apertar o pescocinho dela. E aí o Alexandre vê que a menina já fica praticamente desacordada. Ele vai até a cozinha, pega uma faca, uma tesoura, corta a grade de proteção lá do quarto dos filhos dele, sobe em cima da cama, porque na coxa dos meninos também tinha marca de chinelo, e ele joga a Isabela lá de cima. E aí ele começa a criar um álibi, começa a gritar, falar que tinha ladrão no prédio, começa a ver se a menina estava viva. Nesse momento em que a Isabela é jogada do prédio,
tem um intervalo de 12 minutos até que o Alexandre chega no estacionamento e até que a Isabela é jogada do prédio. Então esses 12 minutos é uma nuvem cinzenta que fica na cabeça de todo mundo. Quando isso tudo está ocorrendo, o Alexandre liga pro pai dele e a Jatobá liga pro pai dela. Por isso que ambos não ligaram para as polícias, eles ligaram para os familiares dele. Então a polícia questiona o que foi conversado naquela época. Eu acho que não tinha como, né, descobrir o que foi conversado em ligações passadas. Mas é uma incógnita até hoje o que foi falado nessa ligação. Por isso, algumas pessoas especulam que teve sim uma terceira pessoa nesse caso, que foi um mandante, alguém que não estava lá em corpo físico, mas sim alguém que estava longe e que mandou eles fazerem tudo aquilo com a criança. Gente, isso foi os detalhes que a polícia passou, tá bom? A perícia, a doutora Rosângela, ela bate no peito e fala que sustenta sim que foi o Alexandre e a Jatobá que mataram Isabela Nardoni. Eles são o assassino da criança. Existem outras pessoas que acreditam que eles não são culpados disso tudo, que eles realmente não tinham condição de matar a criança, porque ele era um bom pai, era uma boa madrasta, enfim, fica esse negócio jogando um pro outro. Tem as teorias que acreditam no sim e as teorias que acreditam no não. Por isso que eu peço, assim, muito respeito nos comentários, né? Eu acredito que sim, né? Claro. Tem também, gente, uma teoria espiritual que diz que ocorreu, tipo, uma possessão lá dentro daquele prédio, porque uma pessoa falou que o tamanho da mão que estava na blusa da Isabela não era o tamanho de uma mão humana. Nem o maior homem do mundo tinha uma mão daquele tamanho. Então acredita-se também que pode ter sido alguma possessão que ocorreu lá com eles, que eles estavam inconscientes, que alguma força sobrenatural tomou conta deles. Gente, é só uma teoria, tá? Eu só tô contando uma teoria que existe nesse caso, tá bom? Porque são várias versões. Lembrando que não são réus confessos. Então, a perícia teve que fazer, assim, ó, se desdobrar, fazer das tripas do coração pra tentar descobrir o que aconteceu. No dia que foi fazer a reconstituição desse caso, o Alexandre e a Carolina Jatobá não quiseram participar, porque eles falaram que não ia criar provas contra ele mesmos, que não ia fazer nada que culpasse eles. Então, eles não ajudaram em nada. O caso Isabela Nardoni foi considerado o CSI brasileiro porque na época eles conseguiram uma boneca parecida com a Isabela, que tinha o mesmo peso que ela, e isso foi muito importante pra perícia. Gente, é claro que assim, é muita ingenuidade falar que o Brasil naquela época tinha um porte pericial igual dos Estados Unidos, então você fica falando de CSI brasileiro, tipo, nada a ver. Mas realmente assim, o caso de Nardoni teve que ser desvendado somente pelos peritos e as poucas testemunhas que tinham. Uma das testemunhas do prédio diz que sim, ouviu uma criança naquela noite dizer: "Papai, para, por favor, papai, para." E supostamente era a Isabela Nardoni. Eles foram sim a júri popular, né? Eles foram condenados. Eles não são réus confessos, então eles não tiveram nenhum tipo de benefício da legislação brasileira, eles não tiveram isso. É claro, né, que com o tempo eles tiveram as saidinhas, tiveram direito ao semiaberto. A Jatobá chegou a perder o semiaberto dela uma hora. Mas, resumindo, o Alexandre Nardoni, ele foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias. Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses, inicialmente no regime fechado para ambos. Hoje em dia, eles continuam presos. A Ana Carolina Jatobá, ela tem muita amizade com Suzane von Richthofen. Ela diz que lá numa prisão ela não tem tantos amigos, porque ela diz que as presidiárias olham ela com cara feia. O Nardoni, ele ficou muito na dele, ele não faz nada demais. É muito estranho, né, gente? Porque, pensa, Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos mataram os pais dela pra ficarem juntos para sempre. E chegou lá, na hora que descobriu o crime, largaram. Ana Flávia e Karine, assim que descobriram o crime delas, elas também terminaram aquele amor que era de filme, terminou. E Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, que era todo cagado, o casal que não tinha nada pra dar certo, continua junto até hoje. Vai entender, né? Mas os dois estão juntos, como eu disse, né? Eles até hoje estão lá namorando, enfim, casados. A mãe da Isabela seguiu a vida, hoje ela tem outros filhos, ela faz uma homenagem pra Isabela sempre, diz que a Isabela sempre vai morar no coração dela, o marido dela entende tudo isso, ela contou pros filhos mais novos que eles têm uma irmãzinha que mora no céu, que é um anjinho, então assim, ela guarda a memória da filha com muito carinho, a avó Rosa também. O senhor Antônio Nardoni, ele deu um pouquinho de trabalho porque ele tentou defender o filho a todo custo, então ele começou a entrar com o pessoal da Homicídios, porque ele tinha alguns amigos lá, então ele começou a todo custo querer provar que o Alexandre era inocente. Isso gerou alguns problemas pra ele.
e só que isso foi sanado. Hoje cada um cumpre sua pena. E esse foi o caso brutal de hoje, gente. Eu quero deixar claro que existem várias versões, então tem quem acredita que eles são culpados, tem quem não acredita, tem quem acredita que são forças sobrenaturais. Gente, esse caso tem de um tudo. Mas eu espero que tenha muito respeito nos comentários. Nossa, eu quero muito que tenha dado pra entender, gente, porque é um caso que você lê, relê, ele vai, ele volta. Às vezes eu me confundo até aqui pra contar também, porque é um caso um pouquinho extenso, então o vídeo ficou um pouquinho longo. Peço desculpa por isso, porque às vezes fica enjoativo. Mas é um caso bárbaro, né, gente? Porque sempre que fala de criança vai doer no fundo da alma pra contar, porque, nossa, são seres tão inocentes que, nossa, é muito perturbador, né? Mas eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de comentar, de curtir, de se inscrever no meu canal. Eu contei a história assim desde o início, quem era Alexandre, quem era Jatobá, quem era Carol, quem era Isabela, quem era todo mundo, pra contextualizar, gente. Isso daqui não é só chegar e falar assim, Isabela foi jogada de uma janela. Tem um porquê, tem origem, tem um pai, tem uma mãe, tem uma madrasta, tem uma avó, tem uma criança. É importante contextualizar quem eram essas pessoas. Então, por isso que os vídeos criminais que eu vou trazer aqui vai ter uma história completa, não só o crime e já era, tá bom? Mas, obrigada. Não esquece de ir lá se inscrever no meu canal, hein? Vai lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus.